Olá, eu sou a Maísa, esse é o Porque Leio e hoje eu venho conversar com você sobre algumas das leituras que eu fiz no mês de maio. Antes de mais nada, a primeira vez por aqui, gosta de livros, unboxings, clubes de leitura? Te faço um convite, vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, todas as informações sempre ficam aqui na caixa de descrição. E se você estiver assistindo esse vídeo através do celular, assim que curtir, deve aparecer a opção de hypar, uma nova funcionalidade do YouTube. Bom, então, como sempre, eu trago, nesse primeiro vídeo, a primeira parte das histórias que eu li no mês. Então, foram 5 leituras assim, que eu tento escapar, tento sair ali da minha bolha que é de fantasia, mas temos livros de ficção científica, distopia, realismo mágico, suspense e mistério. Bora conversar sobre essas histórias. Então, o primeiro livro que eu finalizei agora em maio foi A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, publicado pela Companhia das Letras, um livro que eu quero ler há bastante tempo, mas acabava enrolando e acabei colocando entre os 25 livros para ler em 2025. Bom, muita gente já sabe, essa história ela é o resultado de um curso que a Socorro Acioli fez de escrita criativa com o Gabo e trouxe essa preciosidade, então, um realismo mágico no sertão brasileiro. Nós vamos encontrar o Samuel. O Samuel, ele tá de luto, ele acabou de perder a mãe dele e ele vai tentar cumprir o último pedido da mãe, que era encontrar o pai dele numa cidadezinha chamada de Candeias. Então, ele tá nesse percurso, ele acabou perdendo tudo porque ele foi vendendo os seus bens ao longo do caminho para ter comida. E quando ele chega lá, ele tá parecendo assim, inclusive uma pessoa em situação de rua. Ele não encontra abrigo, ele vai parar numa caverna e na manhã seguinte, ele acorda com uma série de vozes de mulheres. Ele sai assustado e descobre que está na cabeça oca de um santo, de Santo Antônio. Ele vê a estátua assim no alto, no morro, e a cabeça tá lá embaixo. E ele vai fazer dessa cabeça de santo uma moradia temporária, porque ele não encontra abrigo mesmo, tá em busca do pai e não tem nenhuma informação. Mas ele começa a perceber que ele vê sentido nos pedidos e vê ali uma oportunidade de fazer um dinheiro enquanto tá procurando o pai. E é uma história incrível porque ela vai trazer religiosidade, vai trazer cultura nordestina, vai trazer um pouco de intriga política. Então a gente tem a questão do prefeito, né? O que ele tá deixando acontecer com essa cidadezinha. Essa cidade tava em pleno crescimento, de repente ela perde tudo e restam poucas pessoas ali. Então a gente vai entrando no mistério dessa cidadezinha e de um Samuel que tá bastante amargurado, mas ele começa a escutar uma voz e ele acredita que essa voz pode ser a possibilidade de final feliz para ele. Claro que eu vi algumas pessoas comentando que não curtem a forma como as solteironas, as mulheres que fazem oração para Santo Antônio, são mencionadas, né? Mas eu entendo isso. Mas ainda assim é uma história incrível com esse DNA brasileiro. Fiquei com muita vontade de ler o outro livro da autora, Oração para Desaparecer, que também tem uma premissa super interessante, curiosa, mas fica aqui a recomendação, se você ainda não leu, entre em A Cabeça do Santo, que é muito boa. E o final, ainda que eu tenha achado ele rápido e, de certa forma, com momentos que eu gostaria que tivessem sido resolvidos, eu entendo a escolha da autora, porque é o retrato do Brasil, né? Ainda é o retrato do Brasil. Então fica a recomendação para a Cabeça do Santo. Bom, depois vamos para um suspense mistério jovem, Conflitos de Sangue, da Jennifer Lynn Barnes, o 4º livro que vai encerrar a série Os Naturais, um livro de suspense mistério, em que os personagens, eles são jovens que têm habilidades que vieram aí em função da vida que eles tiveram, dos traumas e do encontro que eles tiveram com pessoas, algumas delas
assassinos em série. E aqui nós temos o livro voltado de novo para Cassie e para o grande problema que nós tivemos no primeiro livro. Os 2 livros seguintes, eles acabaram focando ali em assassinos em série, mas agora a gente volta o foco para a grande pergunta da Cassie, que é o que aconteceu com a mãe dela. Gostei demais do desfecho, gosto do foco na Cassie, gosto da contribuição e do amadurecimento dos outros personagens. A gente vai ter um pouco de entendimento desses traumas de que cada um viveu, né, que cada um vivenciou, mas levando em consideração o que o outro também sofreu. Então é como se eles entrassem ali numa espécie de catarse e que vão entender que vão ficar mais fortes juntos. A gente tem um aparecimento maior dos personagens mais adultos, né, nessa série, e eu gosto muito do final. Ainda que tenha sido um pouco corrido, ainda que tenha sido agridoce, mas não era possível que tivesse um outro fim. Além do mais, é uma história que termina no alto, assim. Eu gostaria mais de ter outras histórias desse mundo, mas ao mesmo tempo entendo que a autora tenha optado, pelo menos até o momento, em ter encerrado a história por aqui, enquanto as coisas estavam indo super bem. Às vezes a gente gosta muito de uma ambientação, quer que o autor fique o resto da vida naquilo ali, mas em algum momento cansa, né? Então acho que 4 livros foram uma quantidade boa, mas eu fiquei curiosa com a outra série da autora que eu não li, que eu sei que tem uma pegada diferente, acho que, se não me engano, é Jogos de Herança, alguma coisa nesse sentido, porque eu gostei muito da escrita dela, é muito ágil, a gente quer ler tudo rápido, então fiquei com muita vontade de ler essa outra série da autora. Depois, um livro jovem, com uma pegada, assim, de livro de cura, talvez, A Loja dos Dias de Chuva, de Yu Yang Guang, publicado pela editora Livros de Alice. Aqui a gente vai encontrar a Serin, é uma jovem que tá com uma vida assim muito ruim. A irmã dela mais velha desapareceu, ela tá com a mãe. Ela vive numa situação de extrema pobreza, às vezes não consegue nem a possibilidade de lavar roupa, então os colegas ficam distantes dela e tudo que ela queria era um caminho diferente, uma possibilidade diferente. Ela escuta uma lenda urbana de uma casa que abre de vez em quando no primeiro dia de chuva e que ela tem que mandar uma carta para lá e eventualmente ser escolhida para ter a opção de escolher uma outra vida. A carta dela vai ser selecionada, ela vai para lá e lá ela encontra um mercado comandado por goblins, que são dokaebs, que são goblins coreanos, e ela recebe uma bolsa de dinheiro. Em cada uma dessas lojas ela troca dinheiro por uma pérola, que poderia ser a escolha dela, né? Então, no final das contas, ela tem que escolher uma dessas pérolas, que são caminhos que ela poderia escolher para a vida dela e sair com essa pérola desse mercado. E aí ela vai fazer os seus desejos. Queria estudar numa faculdade, queria ter um bom emprego, e ela vai entendendo as consequências desses pedidos, porque nada na vida é fácil. Não adianta você escolher faculdade e achar que vai passar com tranquilidade. Tem que estudar, vai perder dias estudando, vai ter nota ruim, vai encontrar colegas ou professores que não são os melhores. É uma relação. Você pode escolher um bom emprego, mas eventualmente vai abrir mão de uma vida social, porque tem que estar sempre super bem ali, bem vestida. Ela é uma mulher, então ela sabe que o olhar para as mulheres, dependendo do cargo, ele é diferenciado. Então, preocupar com unha, com cabelo, com sapato, com a roupa, em entregar relatório, em ser a melhor possível dentro daquele emprego, enfim. Ela vai entendendo que todas as opções de vida que ela possa buscar, que não existe perfeição, não existe uma receita mágica. E então é uma história muito bonitinha nesse sentido, que ela vai trazendo esse amadurecimento para a protagonista, de entender que ela tem que construir o caminho dela. Então, muito fofa, tem uma sutileza de magia na presença desses goblins, tem um mistério aqui também que ela vai ter que enfrentar, e fica aí uma capa linda. Internamente também eu achei de uma delicadeza enorme. É o livro Sensação, da Coreia do Sul. Depois finalizei Medusa, da Natalie Grinder, publicado pela editora Trama. Aqui a gente tem um reconto da história de Medusa, uma das personagens mais odiadas, mais temidas da mitologia. Só que aqui a gente tem uma outra construção dessa protagonista. A Medusa é uma das 3 irmãs górgonas,
E ao contrário das duas irmãs, que são imortais, ela é mortal. Então ela já cresce tentando parecer forte, porque ela está rodeada de outros parentes que são também todos eles imortais. Elas são filhas de deuses. Até que ela recebe uma profecia que diz que ela vai se transformar no monstro. Ela vai tentar fugir dessa profecia, vai até Atenas, vai procurar proteção no templo de Atena para ser uma sacerdotisa, mas mesmo lá ela vai ser perseguida por Poseidon. Poseidon e Atena estão ali numa troca de farpas e o Poseidon, para revidar, né, uma dessas trocas, ele acaba violentando a Medusa. E a Atena, para não entrar em guerra contra o Poseidon, ela decide culpar a vítima. Então ela diz para Medusa, olha, eu sinto muito, você entrou aí numa guerra entre nós dois, você não tem culpa nenhuma disso, mas eu preciso tomar uma decisão, e a decisão para não entrar numa guerra é dizer que você é a culpada. Então você vai sofrer uma maldição e eu fico tranquila, né? Não vou parecer fraca aos olhos da cidade de Atenas. E é assim que a gente tem a maldição de Medusa. Ela entende, então, agora aquela profecia de se tornar um monstro, tenta escapar disso, e aí ela vai entrar no caminho para entender que a culpa não é dela, não foi ela, vítima, é a culpada da situação em que ela se encontra no momento. É uma história incrível porque nós recorrentemente encontramos situações em que as vítimas são culpadas do que foi cometido a elas, né? Inclusive situações em que esses homens criminosos são acolhidos pela mídia, enquanto a vítima não tem voz, mais uma vez. Então, acho que o grande serviço que essa história pretende, né, trazer é de um olhar diferente para a vítima. E a Medusa, ela entra nesse caminho de amadurecimento porque ela entende que ela pode ter uma escolha. Ela vai se tornar esse monstro que estava profetizado, ou ela pode escolher outra coisa, mesmo estando na situação de ter o poder de petrificar qualquer um. Né? Ela vai fazer essa escolha ou ela vai tomar um outro rumo. Então, uma história incrível. Para quem gosta de recontos, recomendo fortíssimo aí Medusa, um reconto feminista de um dos monstros mais odiados da mitologia. E a última leitura que eu queria apresentar para vocês é a Estação 11, da Emily St. John Mandel, publicado pela Intrínseca. Aqui nós temos uma história que vai trazer uma pandemia que vai acabar com cerca de 98% da população. O livro abre com um personagem que é o Arthur. Ele está encenando a peça do Rei Lear, de Shakespeare, e ele tem um ataque cardíaco no palco. Ele vai ser socorrido por alguém que está tentando se tornar um paramédico, que é o Jivan, que era um paparazzi que estava sempre atrás do Arthur, mas estava querendo mudar de vida. Ele está fazendo esse curso de paramédico, ele sobe ao palco, tenta reviver o Arthur, não consegue. E aí, quando o Jivan está voltando para casa, ele recebe um telefonema falando assim, olha, a gripe da Geórgia chegou de fato, a coisa está muito ruim nos hospitais, vai embora, né? Some, sai daqui, sai da cidade, porque daqui a pouco não vai ter jeito. E então a gente vai acompanhar a história do Jivan, vai acompanhar a história da Kristen, que é uma atriz mirim que também estava nessa peça, vai acompanhar a vida da Miranda, que é uma ex-esposa do Arthur. Então, tá vendo? As coisas todas giram quase que ao redor do Arthur. E é uma história que não tem um foco no momento do fim do mundo, mas 20 anos depois. Então a gente começa com o momento em que a gripe da Geórgia ele vai ser um problema ali, e depois 20 anos se passam, a gente vai reencontrar alguns desses personagens, né, muitas vezes em locais completamente distantes uns dos outros. Por exemplo, a Kristen, ela participa de uma trupe que é itinerante, né, vai levando peças de Shakespeare, entre outros, para vários dos lugarejos que sobreviveram. Então, alguns grupamentos humanos, né, vão existir aqui e ali, e eles tentam fazer da cultura um ato de resistência contra esse fim do mundo. Aí vamos ter a Miranda, que escreveu uma HQ, uma história em quadrinhos, que dá o nome ao livro, que é Estação 11, e por aí vai. É uma história, assim, incrível, extremamente lírica, extremamente poética. Ela vai, de alguma maneira, ir costurando esses personagens que são bem diferentes, estão
em pontos distantes, e ela vai trazer essa luz, sabe? Esse ponto de esperança. Mesmo no fim do mundo, que a humanidade persiste, né? A resiliência do ser humano e a cultura como sendo aquela que vai entrelaçar tudo isso. Então, a cultura, o saber, a insistência, a persistência humana de sobreviver. Porque vocês imaginem, gente, 98% da população desaparece. Quem é que vai produzir alimento? Quem é que vai continuar sendo responsável pela produção de luz, de energia elétrica, né? Assim, e por aí vai. O conhecimento, ele quase que desaparece. Mas existem pessoas que insistem em ensinar para crianças. 20 anos se passam. Então, uma quantidade grande de crianças vão nascer no mundo que não tem internet, que não tem carro, porque a gasolina não vai existir mais. Porque você não tem quem que faça o refino do petróleo. Então, elas vão crescer no mundo sem nada do que a gente tem hoje. Não tem tecnologia, não tem quase que nem ferramentas. Num primeiro momento, a gente vê algumas pessoas agindo de uma forma extremamente violenta para poder saquear, para poder permanecer com itens de sobrevivência. Mas aos poucos a gente vai ver esses grupamentos humanos tentando se restabelecer e entrar ali num caminho de não de normalidade, mas de uma sobrevivência que deixe de ser sobrevivência. Inclusive, a própria trupe de artistas, ela anda com uma frase grafada que é: porque sobreviver não é suficiente. E é isso que essa história vai trazer pra gente. Uma história incrível, me deixou com muita vontade de ler o outro livro que foi lançado esse ano, que é Mar da Tranquilidade. Tô com muita curiosidade. Dizem que ela também tem essa coisa assim de personagens que parecem não ter relação nenhuma, até que ela vai costurando a história. Imagino que da mesma forma como ela fez em Estação 11. Bom, foram esses os livros dessa primeira etapa. Em breve eu venho com mais 5 ou 6 livros. Vamos ver o que eu consigo terminar até sexta-feira. Bora conversar. O que você leu no mês de maio? Leu algum desses livros em algum momento? Curtiu, não gostou? E me diz aí o que você me indica como leitura para os próximos meses. Lembrando sempre que eu deixo o link de compra aqui na caixa de descrição. Se você pretende comprar qualquer coisa na Amazon e puder utilizar o meu link, me ajuda bastante. E tem um cupom de desconto de 15% nas lojas da Editora Trama, da Editora Nova Fronteira. Só usar porque leio. Muito obrigada se assistiu até agora. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!